Graça e paz, meus irmãos. Nós queremos aqui nessa tarde falar um pouco a respeito da instituição e sobre a igreja. E queremos colocar ela dentro, acoplada, da reforma teológica de Martinho Lutero. Nós vamos começar entendendo que a reforma de Martinho Lutero não foi uma reforma litúrgica, não foi uma reforma eclesiástica tentando mudar os moldes da Igreja Católica. A reforma de Martinho Lutero, a intenção dele era trazer novamente as verdadeiras doutrinas, os verdadeiros ensinos, os verdadeiros sustentáculos, alicerces que mantiveram a fé da igreja primitiva por longos séculos. E aí nós vamos entender que a reforma, ela sempre se inicia no coração. Quando nós percebemos em que a nossa vida, ela começa a tomar rumos fora do evangelho, o evangelho puro, limpo, a qual nosso Senhor Jesus Cristo deixou escrito nas Sagradas Escrituras, a gente vai percebendo que isso é devido às nossas intenções, às nossas cobiças, os nossos desejos e o nosso bom modismo do descanso e da boa vida que nós queremos ter, e por isso que nós sacrificamos a doutrina. E quando isso acontece, a gente começa a sair fora dos parâmetros da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, das colunas da palavra de Deus e dos apóstolos. E como a instituição ela prejudica tanto a identidade, como o propósito, como a essência de ser igreja. E a nossa intenção aqui é mostrar para os irmãos que o lema Igreja Sempre Reformada, sempre em reforma, não está falando das instituições de denominação ou dominação em massas. A gente está falando sobre a reforma do ser humano se reformar, voltar à origem da forma que Deus o criou, a voltar ao relacionamento novamente com o seu Deus. E de onde partir esse caminho? De onde começar os passos? E nós sabemos que aí está um dos pilares da reforma protestante, dos 5 solas, que é o solus Christo. Somente Cristo, que é o caminho que nos levará a Deus. E eu queria aqui ler para os irmãos observarem que esse distanciamento que a instituição causa no meio das pessoas, no meio dos evangélicos, o perigo que esses que lutam e participam dessa briga de divisão entre denominação e placa de igreja, quando não percebem que aos poucos vão morrendo e perdendo a essência de si mesmo, da identidade com Cristo, com Deus, e se deixando levar por um caminho que não é mais o Senhor Jesus Cristo. E esse distanciamento ele vai matando. Quando a instituição ela se afasta dos pilares, ela começa a murchar por dentro e ela vai perdendo a sua relevância, a sua importância externa. Como? De comunidade de irmãos de igreja, ela passa a ser uma organização. Uma organização. E aí nós ouvimos falar que não, porque todo organismo tem uma organização, porque a organização é o corpo, como exemplo, a cabeça e os membros e os pés. Mas nós estamos falando aqui de pessoas, de almas. E nós sabemos que as almas, elas têm uma organização, sim. E isso inicia-se com Cristo sendo o cabeça. Ele é o cabeça e o resto é o quê? O resto é membro. Todos os demais são
membros. E nós estamos tirando Jesus Cristo como o cabeça e estamos colocando o homem como o cabeça no centro da posição na organização. E aí o que acontece? Vem a burocracia excessiva, quando a identidade de comunidade de fé e o cuidado mútuo é substituído pela uma organização complexa, cheia de regras rígidas. Então a igreja ela pode se tornar um local frio e impessoal. E as pessoas se sentem números e não almas, e não seres humanos, né? E não mais membros de uma família espiritual, mas membros de uma família organizacional. Aí há o foco na manutenção da estrutura. A prioridade passa a ser o edifício, as finanças, os programas, e não mais o cuidado com as almas, as necessidades das almas, a formação espiritual, o engajamento com a comunidade externa, mas fica interno, guardado, dentro de quatro paredes. E a identidade de serva passa a ser apenas como uma troca de administradora de bens. Então, a organização, a instituição, ela agora é uma administradora dos bens que ela vai levantando. Dos bens, dos imóveis que ela vai levantando, construindo cada vez mais. A perda da singularidade. Se a igreja se torna indistinguível, ou seja, não se sabe qual é o propósito dela e a razão dela, de qualquer outra organização social, perdendo seus valores étnicos, sua transparência e o seu compromisso com o próximo. Ela perde sua identidade e a razão de ser única. E aí, devido ao desvio do propósito, ela de transformação, ela passa para autopreservação. Ela não se arrisca mais. Isso aqui é muito interessante, que ela não defende mais os valores, os princípios da palavra de Deus. Ela não defende mais, ela não preserva, ela não defende e ela não prega contra a iniquidade. Por quê? Porque agora ela pensa na autopreservação dela. Em vez de ela olhar para que as pessoas venham a se transformadas por meio dela, ela se retrai, se mantém fechada, porque ela precisa se autopreservar. E isso acontece pela busca por poder e influência. Por quê? Porque a influência e o poder fazem com que essa autopreservação seja contínua. Quando o propósito espiritual e transformador é trocado pela acumulação de poder político ou riqueza material, a igreja ela se corrompe. Toda igreja ela se corrompe. Lá em cima, no topo da pirâmide, eles se corrompem. Em vez de ser um farol de esperança, ela torna-se um ator e um ator a mais no cenário de disputas mundanas. O ritualismo que se torna vazio. Se o propósito de conectar as pessoas com o divino e com o seu próprio potencial espiritual é substituído por um mero cumprimento de ritos e tradições sem significado, não tem significado. O culto, o ritualístico, a liturgia cotidiana, a mesmice, a rotineira, os fiéis se afastam. A fé se torna uma performance e não mais uma experiência com Deus. Começa a passar de uma performance, de um ritualístico, e as pessoas elas vão começando a perceber dentro delas que isso daí não tem significado. E quando Jesus Cristo, lá dentro do templo, já se cumprindo ali os seus últimos dias, próximo à Páscoa, quando ele grita: quem tem sede, venha a mim, beba. É disso que ele está falando. Ele está falando porque dentro do templo, onde estava toda aquela parafernália de rituais, de regras e mandamentos e tudo mais,
E o ser humano lá dentro, morrendo de sede, não conseguindo se saciar sua alma, não conseguindo se conectar com Deus, por isso que ele grita dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, ele é a água que sacia, ele que dá significado, dá importância e dá razão para a pessoa viver. E a pessoa se sacia por meio de Jesus Cristo, que ele é o caminho que leva a Deus. Então todas as almas que são saciadas, as almas que se sentem com a sua sede, com a sua fome ali realizadas, é porque elas foram levadas até Deus, porque elas estão conectadas com Deus. E quando há o abandono da missão, ela de ativa, ela passa para inativa. A inércia e o isolamento, quando se fecha dentro do saleiro, né? A missão de ir ao encontro, servir e transformar é abandonada quando a igreja se fecha em si mesma, focando apenas nos seus membros internos e ignorando as necessidades do mundo ao redor. Ela se torna uma ilha, perdendo a sua vitalidade e o seu engajamento. E aí tudo isso daí vai levando a um processo de deterioração, né? Por quê? Porque os membros, eles vão perdendo a sua intimidade e experiência com Deus, e isso morrendo de dentro para fora, a ponto de chegar à morte, e chegando à morte do membro dentro da igreja, com certeza chega-se à morte da instituição, como algo físico, né? E quando há o vazio no altar, quando a igreja perde sua essência, a igreja, em sua concepção ideal, é mais do que um conjunto de edifícios ou uma mera organização social. Ela nasceu com uma identidade profunda, um propósito transformador e uma missão que visa impactar o mundo. No entanto, ao longo da história, em nossos dias, vemos instituições religiosas que, paradoxalmente, parecem desfiar de dentro para fora. O verdadeiro perigo para a igreja não é a perseguição externa, mas sim a erosão interna e a perda gradual de sua própria essência. De comunidade vibrante, ela passa a ser uma máquina burocrática. De transformação espiritual para a busca de poder terreno. De engajamento ativo para um isolamento recluso para dentro de si, cada vez mais. E aí o preço de tudo isso é a perda e o declínio da sua relevância e da sua importância. Então, a Reforma Protestante, ela veio para trazer novamente o homem aos pilares do que é ter a experiência com Deus, a importância realmente. Quando é tirado Cristo como cabeça e é posto uma liderança humana, quando a Escritura Sagrada ela é trocada pelas regras, as liturgias, pelo não pode isso, não pode aquilo, quando a fé ela é mudada para objeto, para as coisas, para os bens materiais, para o triunfalismo, o vitorialismo, quando a glória de Deus ela é transformada para o espetáculo humano, para o foco no ser humano, para o palco das multidões que estão ali tentando matar a sede em espetáculos, em shows. Isso daí fazem com que e farão com que a instituição ela seja totalmente desfacelada. Porque como estamos observando, aos poucos, a própria mídia é responsável por isso, pelas grandes
os grandes conteúdos que estão sendo passados nas redes sociais, nos portais, nos sites, nos grupos. A reforma protestante, a teologia reformada, ela vem ganhando espaço e ela vem ganhando cada vez mais pessoas que realmente estão buscando meios de sobreviver realmente através da Escritura Sagrada, através da graça, através da fé, através de Cristo, e tudo isso para a glória de Deus. É uma meditação e um alerta para que todos nós possamos sondar o nosso coração e ver aonde que o nosso coração está andando, que caminho ele está tomando. Deus abençoe a todos. Amém.